Então, continuando, pessoal, a gente vai ter aí agora o início da discussão em relação aos oligosacarídeos. Já esses oligosacarídeos, eles não atuam somente como fonte energética, mas também vão atuar como fibras, né? Por ter uma maior cadeia de carboidratos entrelaçados. E também, com relação à característica no organismo, está dizendo que as fibras, né, que vão atuar, elas também ajudam na questão do intestino, né, do melhor funcionamento, e isso faz com que o melhor funcionamento do intestino, né, o seu funcionamento normal, ele evite certos problemas futuros de saúde. A explicação para isso, ela vem da onde, né? Vem que dentro do intestino tem muitos micro-organismos, e é fundamental, inclusive os lactobacilos, né? Quando a gente fala até daquele Yakult, sabe? É uma bactéria benéfica, né? Para a flora intestinal. E é fundamental o exercício disso, né? Da alimentação dessas bactérias e combate daquelas que fazem mal ao organismo. Porque é natural certas bactérias patogênicas estarem presentes no nosso organismo, mas qual a questão? É como no solo, né? A questão é manter o equilíbrio. Então, se eu faço uma alimentação saudável, ingiro alimentos que favoreçam o desenvolvimento de bactérias benéficas, elas acabam suprimindo aquelas que podem causar problemas, né? E a diferença básica, então, dos oligosacarídeos, no caso dos disacarídeos, né? Ou até 10 carbonos, 10 moléculas básicas, de 2 a 10, é a ligação glicosídica. Então, o que é a ligação glicosídica? É a união que a gente vai ter de 2 a 10 unidades monossacarídicas, sendo o disacarídeo o representante mais comum. O que é essa ligação? Como que ela ocorre? A ligação para a formação de, no caso aí, de um disacarídeo. É a união de monossacarídeos, né? Glicose com glicose, por exemplo, glicose com maltose, glicose com galactose. E é uma ligação covalente que vai ocorrer quando o grupamento hidroxila de um desses carboidratos simples reage com o carbono anomérico da outra. A gente vai ver, não precisa... Ai, o que é o carbono anomérico? A gente já vai ver, tá? E é uma reação de condensação. O que é isso? É uma reação que perde água, tá? Então, se eu tenho uma reação do meu carbono com o meu hidroxila, o produto disso é a retirada de uma molécula de água. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Ó, aqui a gente tem um grupamento hidroxila, tá? Hidroxila, tudo bem? E aqui a gente tem um álcool. Então, a gente vai ter a ligação desses carbonos, certo? Então, a ligação desses carbonos, a gente vai tirar essa molécula de hidroxila com o hidrogênio desse outro, ó, 2 glicoses, tá? Então, a reação é uma reação da seguinte forma, ela tira essa molécula de OH, tira uma molécula de H e junta. Aí eu perco uma água, né? H2O, esses em vermelho, eu perco a água, então eu tenho uma ligação glicosídica. E aí, eu tenho um disacarídeo, chamado maltose. O que é a maltose? É um disacarídeo da glicose mais glicose. Vamos dar um exemplo. Maltose. O que lembra para vocês? Malte. Água, malte, lúpulo. Maltose é o açúcar presente em cereais, por exemplo, como a cevada. Certo? Então, quando a gente faz o processo de fermentação e produção da cerveja, é do malte. Malte é o quê? É um açúcar, né? Aliás, falando em cerveja e fermentação, a gente vai fazer uma atividade bem legal. Não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas pode ser para a próxima aula. Bem legal, tá? Bom, então alguns exemplos desses disacarídeos
as suas composições e fontes e estruturas químicas. Então, olha que interessante, né? A gente tem as unidades básicas dos monossacarídeos. Então, eu vou ter a glicose, a frutose e a galactose. Vamos fechar nessas três, ó, a composição. Então, glicose, frutose e galactose. Então, quando eu tenho duas glicoses, eu tenho a maltose. E a fonte é cereais, que foi o que eu falei para vocês. Quando eu tenho uma glicose mais uma frutose, eu tenho uma sacarose. Essa sacarose a gente encontra na cana-de-açúcar. A lactose é um disacarídeo composto por glicose mais galactose, e é o leite. Então, a lactose é um disacarídeo, glicose mais galactose. Então, aqui a fórmula estrutural da maltose, com uma ligação glicosídica, ó, a sacarose e a lactose. Vejam, né? Algumas diferenças básicas da estrutura delas, algumas ligações também. E, por fim, os polissacarídeos. Né? A gente tem aí que eles são monossacarídeos enfileirados de infinitas maneiras e possuem, então, essas ligações glicosídicas e alguns graus de ramificação em alguns casos. Né? Então, a gente pode ter a classificação de homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Qual que é a diferenciação deles? O homopolissacarídeos são aqueles compostos pelos mesmos sacarídeos, pelos mesmos monossacarídeos, e podem ser linear, com uma ligação única de uma forma de uma cadeia, ou ramificado, e ter uma ramificação. Tá? Então, a gente tem que as mesmas unidades monossacarídicas são os homopolissacarídeos. As diferentes, ligação diferentes, eu já tenho os heteropolissacarídeos. Então, foi o que eu falei, né? São formadas e geralmente eles estão relacionados no armazenamento, na reserva energética. E os heteropolissacarídeos, eles já têm outras unidades. Então, eu tenho também algumas características interessantes até para a área de cosmética, sobre o ácido hialurônico, que é encontrado no nosso tecido conjuntivo. Então, boa parte... Gente, polissacarídeo e alguns açúcares são muito utilizados na indústria cosmética, tá? Porque alguns deles, a gente vai ver, tem função estrutural. Então, quando eu falo relacionado a algumas características de pele e tudo, é interessante. Então, vamos lá, alguns exemplos e funções. O glicogênio eu falei lá na frente para vocês. O glicogênio, ele vai ser a forma de reserva dos seres humanos, dos animais e fungos, na verdade. Então, é um açúcar de energia, é um polissacarídeo grande que é armazenado. O amido é a mesma coisa, só que ele já é para quê? Para os vegetais e para as algas. A celulose, a gente fala muito da celulose, né? A celulose, ela é um açúcar, um polissacarídeo, mas já tem uma função estrutural. Ele vai compor a parede celular de vegetais e de algas. Eu vou falar uma coisa para vocês a respeito da celulose, rapidinho, talvez a gente tenha uma aula sobre isso. Mas hoje não, né? Mas nós temos a produção do etanol, claro, todo mundo sabe. O etanol, ele vinha a ser produzido na década de 80, teve um incentivo governamental aí para tirar um pouco desse monopólio do petróleo, na época das diretas já, a eleição, foi inclusive uma ideia de Getúlio Vargas na época da ditadura, até foi instituído o Proálcool, era um instituto de pesquisa, mas depois consolidou-se mais na década de 80, já não era mais a ditadura, e houve um incentivo fiscal e governamental para carros a álcool, mas é completamente diferente da tecnologia de hoje. Eram carros que, nossa, demoravam para esquentar. Até hoje, né? A gente vê esses Monzão, uns 147 por aí a álcool, carro antigo a álcool, 83, 84, assim, né? E aí parou, voltou só com os flex por volta de 2013. Por que eu estou falando disso? Quando a gente faz o etanol, nós fazemos o etanol, a base do combustível nosso é a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, da onde vem o álcool? Vem do caldo da cana-de-açúcar. Então, eu posso fazer o caldo, eu posso fazer várias coisas. Só que, com o passar do tempo e o desenvolvimento dos estudos, foi se descobrindo um álcool de segunda geração, que a gente chama.
E o que é esse álcool de segunda geração? É um álcool que você extrai a partir de processos do próprio bagaço da cana ou da hemicelulose. Então, aquele material da parede celular que tem celulose, o que é celulose? É açúcar. Então, passa por um processo de extração dessa celulose, degradação, e também um álcool de segunda geração. Então, aproveita tudo. A quitina, o que é a quitina? Já também é função estrutural e vai compor a parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. Que é coisa mais importante e interessante do que isso? Hoje a gente tem inseticidas à base disso, que atua no desenvolvimento do crescimento, da quitina, por exemplo. Então, existem fases de certos insetos em que ele precisa sair daquele corpo, por exemplo, cigarra. A cigarra, ela precisa ir crescendo e ela sai daquele exoesqueleto. Só que se ela sai daquele exoesqueleto e não forma outro, o ambiente acaba destruindo. Então, alguns dos inseticidas trabalham em detrimento a essa questão. Então, precisa conhecer, né? Então, a quitina é o quê? É um açúcar estrutural, que eu posso utilizar ele também para estudar essas atuações. E o ácido hialurônico, como a gente falou, ele tem uma função estrutural, né? E é como se fosse um cimento celular, uma proteção dos animais. Aqui algumas estruturas, né, dos polissacarídeos. Então, a gente tem a amilose, a amilopectina, a estrutura da cadeia de celulose aí na última, né, a celulose. Então, a celulose na nossa área é extremamente importante. Quando a gente fala papel e celulose na área da florestal, é açúcar, né? Então, interessantíssimo. E aí tá falando, né, que ao contrário da glicose, os polissacarídeos não possuem sabor doce. Isso é meio óbvio, né? Nem são solúveis em água. Então, diferente do açúcar, ou até mesmo, né, dos disacarídeos, são doces, os polissacarídeos não apresentam essas características. E a diferença, então, dessa ligação glicosídica, eu diferencio o amido da celulose, né? Ambos possuem as mesmas características, só que eles possuem diferenciação nessa ligação, então um é o alfa, o outro é beta, né? Então, essa relação aí de alfa e beta está disposta nessa apresentação. Então, qual que é a questão? Aqui é esse aqui, ó. A gente tem esse H desse lado e aqui esse H. Né, do mesmo jeito que ocorre a diferença aqui na parte. Então, a diferenciação, eles são isômeros, ou seja, possuem os mesmos números de compostos, né, mas há mudança nessa ligação. Então, só de eu ter essa mudança bioquímica, pessoal, química, na verdade, eu tenho essa alteração, então, completamente. Um é o reserva, não é? E o outro é estrutural. Aí, né, os exemplos do amido como reservas, a quitina dos insetos, a gente tem aí a produção, né, de algumas outras características. E alguns das utilizações a gente pode usar aí nos laboratórios, como o agar e também cosmético, alimentos, como eu falei para vocês, existem empresas hoje interessadíssimas. O cosmético é uma indústria muito rica e que gira muito dinheiro exatamente por mexer com a vaidade das pessoas. Então, falar em utilizar produtos oriundos ácido hialurônico, né? Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e está relacionado nessa cimentação da pele e proteção. Também a hidratação natural, né? Então, a mistura de carboidratos nos próprios açúcares presentes na pele humana. A gente tem também essa hidratação no organismo, é interessante, né? Os carboidratos naturais, que têm alta afinidade pelas moléculas de água. Então, enfim, pessoal, o uso é diverso. Falando da parte das plantas, a gente basicamente tem elas como estruturais, algumas delas relacionadas à parte energética de reserva, a maioria delas, né? E também, ó, a gente tem aplicação cosmética, como eu falei, na pele, né? E tudo mais, proteção da pele. Bom, com relação a parte dos carboidratos, eu não vou entrar fundo em ligações, em carbonos, etc. O princípio é vocês conhecerem a estrutura deles, saber a diferenciação entre carboidratos simples e complexos, as diferenças de funções em relação a essa característica, e entender também a sua atuação. Então, quando eu falo hoje, né,
da produção de alguns alimentos, ou até mesmo bebidas, eu estou utilizando o princípio da extração desses carboidratos dos alimentos, não somente para consumo, mas também para a gente entender, finalizar um produto, né? Eu preciso conhecer bem da parte bioquímica dele para conseguir produzir, de repente, aí uma lavoura de cana bem feita, ou até mesmo cevada, ou qualquer outro alimento que eu vou tirar o carboidrato, o trigo, por exemplo. Né? Então, a bioquímica é extremamente importante, é uma disciplina que vai demandar alguns buscas do nosso conhecimento em algumas coisas, mas eu vou tentar fazer de uma forma que todos vocês compreendam e consigam pegar a partir de conceitos simples. Tá bom? Então, eu agradeço a atenção de todos, me coloco à disposição no grupo e se vocês quiserem discutir, a gente está aberto aí, tá bom? Obrigada a todos, até.